Muito bem. Então vamos lá. Pessoal, falar de transferência. Olha, eu gosto muito de falar sobre a transferência porque vocês sabem, né, naturalmente é um conceito que tem uma importância clínica enorme, né? Então, veja, a transferência ela não é uma ideia de gabinete, assim, né? Uma especulação enfim, mais abstrata, não, é uma descoberta, não, uma descoberta que se faz na clínica, né, que o Freud observa. Naturalmente, ele não inventa a transferência, ele descobre um fenômeno enfim, existiu sempre, não é? Então, a ideia aqui é que, bom, aparece um problema na prática, não é? Então, veja, a pergunta que aparece é mais ou menos o seguinte, veja, por que que o paciente, ao invés de só falar dele mesmo, ele sempre faz algo com o analista, né? Ele sempre age em relação ao, ao seu analista, né? Ele sente alguma coisa pelo analista, ele ama, odeia, né? Ele tem medo, tem admiração, sente dependência, ataca o analista. Veja, por que tanta coisa? Né? E isso começa a impressionar o Freud. Naturalmente, ele começa a ver alguns casos nos quais, por exemplo, as pacientes começavam a se apaixonar pelo analista, e aí, bom, aquilo não fazia sentido. Ele falou, pô, eu sou um velho, assim, meio nada a ver, talvez eu não seja tão atraente assim, talvez esteja acontecendo alguma outra coisa. Pois então. A questão é que o analista, não é, que devia, no começo da teoria freudiana, ser esse técnico, não é, que ouve e interpreta, não é, passando por cima, né, e rompendo as resistências, entendendo as resistências, percebe, não, mas tem uma outra coisa aqui. Não é assim. A resistência, ela parece que dá lugar a esse tipo de circulação que é justamente a transferência, né? Por isso que eu fiz questão de colocar a aula da resistência antes da aula da transferência. Então veja só, vamos construir isso passo a passo, né? Então, ahm, eu acho que esse conceito, enfim, é importante que a gente refaça internamente, né? E aí, bom, o percurso que o Freud fez, de repente a gente consegue mais ou menos fazer aqui. Então, para a gente ir para o começo disso, imaginem que vocês estão lá em Viena, 1895, com o Freud, né? E ele publicando lá com o Breuer esse livro, né? Enfim, esse texto, Estudo sobre a Histeria, né? Então, veja, é um texto que, entre outras coisas, é justamente a certidão de nascimento da psicanálise, né? Então pensem só, eles estavam ali falando sobre o caso da Ana O, né? A Ana O justamente tratada, né, pelo Breuer, né? E vocês sabem que a Ana O, ela era uma jovem assim muito inteligente, né? Muito, enfim, perspicaz e que, né, em dado momento, hum, ah, tratando-se ali com o Breuer, né, através da catarse, que era o método de então, né? Ou seja, ela falava, revivia essas emoções e se esperava então a ideia da abreação, não é? O que era o quê? Bom, ao falar uma coisa, eu descarrego a energia dessa coisa, portanto ela deixa de me incomodar. Apesar que só que essa ideia não funcionava muito bem. Então, o método catártico parece que, bom, ele precisava de algo mais, de fato, não é? Então, as coisas até estavam indo bem, os sintomas melhorando, não é? Com a Ana O, e aí, no final do tratamento, acontece uma coisa que não estava prevista. A Ana O desenvolve uma gravidez imaginária, não é? Histérica, e atribui a paternidade, não é, desse filho imaginário ao próprio Breuer, né? O Breuer fica em pânico, não é? Encerra o tratamento de uma forma meio abrupta, vai para Veneza com a sua esposa e nunca mais trata histéricas. Eu não quero mais saber disso. Que loucura esse negócio. Estou até me inventando gravidez imaginária aí. Então, o Freud, que
sempre um grande observador, veja, não tinha como ele não estar pensando sobre isso que ele estava vendo, não é? Veja só, ele pensa o seguinte: isso que aconteceu com o Breuer não é um acidente. Veja, aqui não é a loucura da Ana O. Não é um episódio isolado, não é uma coisa vergonhosa. Isso aqui é um fenômeno que tem uma lógica, que tem um mecanismo que precisa ser compreendido. Então, ele escreve, quase que de passagem, uma nota, não é, no meio desse texto, não é, dos estudos sobre a histeria, que vai mudar tudo, não é? Ele observa que a paciente pode deslocar para o analista esse afeto que estava ligado a uma outra pessoa, outra situação, não é? Então, ele vai chamar isso de uma falsa ligação no começo, uma falsa ligação. Né? Então, o que que quer dizer falsa ligação? Deixa só eu desativar o som de todo mundo aqui. Pronto. O que que a gente quer dizer então com uma falsa ligação? Bom, quer dizer alguma coisa, né, que pertence a alguma cadeia inconsciente, talvez muito antiga, não é? Um desejo, não é? Pode ser uma expectativa, pode ser um medo, não é? E essa coisa vai se ligar ao analista. E preste atenção, isso não é aleatório, certo? Isso é porque entre o analista e o analisando foi criada uma certa afinidade inconsciente. Ou seja, o inconsciente do paciente, não é, na teoria freudiana, vai encontrar na figura do analista uma coisa que ressoa com o seu passado. Então, um detalhe, um tom de voz. Prestem atenção, é importante a ideia do tom de voz, né? A posição na cena. E aí, então, ele transfere isso para o analista. Né? Ele cola aquilo que era antigo no presente. Né? Então, ele traz uma coisa antiga e coloca no aqui e agora com o analista. O que é muito curioso, porque vejam só, é como se no momento em que há uma resistência, aquele conteúdo recalcado tente buscar uma via de saída, quase que pedindo ajuda, não? Quase que então falando com o inconsciente para esse outro que se dispôs a ouvi-lo. Né? Então, o analista está lá justamente disposto a ouvir o inconsciente. E aí, bom, me parece que o inconsciente, ao se deparar com uma resistência, e quem impõe a resistência? O eu, não é? Então, esse eu que precisa fazer uma força constante. Lembre-se da força constante no recalque. Bom, essa força constante, claro, ela pode ser driblada através da transferência. E aí, na transferência, acontece uma coisa curiosa, porque aí, ao invés de falar uma coisa para o analista, o paciente sente alguma coisa pelo analista, ou faz alguma coisa com o analista. Entendem? Ou seja, uma coisa é quando a gente, numa livre associação, vai tendo, criando insights e tudo mais. Outra coisa é o que acontece na transferência, né? Porque a transferência cria, não é? E traz, por exemplo, esse afeto que não pertence à relação daquele paciente com aquele analista. Pertence a outra relação, a um outro tempo. Mas veja, para o inconsciente, não há esse aspecto da temporalidade. Quer dizer, o inconsciente sabe, mas ele não liga para a temporalidade, ele vai em frente de qualquer jeito, do modo como Freud fala, não é? Do nosso inconsciente como camadas geológicas sobrepostas, coexistindo na mesma cidade. Não é? Então, veja, vamos pegar um exemplo cotidiano aqui. Né? Eu acho que a transferência é um conceito que a gente precisa entender com o corpo. Tá? Vocês têm aquela sensação, às vezes, de não gostar de alguém, de não ir com a cara de alguém, de dizer, bom, não me bateu o santo com essa pessoa, antes de ter qualquer razão para isso, né?
Acontece. E aí, bom, então, mas a transferência não é um conceito que é só da clínica, do setting analítico? Não. A transferência acontece em todo lugar. Né? Então veja só, é aquela pessoa que você não foi com a cara. Agora imagine o outro, que é aquele chefe, pô, chegou um chefe novo, não é? E aí, pô, vocês conheceram lá no primeiro dia de trabalho e já falou, putz, intragável, intragável. Ou ao contrário, você adorou o cara, falou, putz, vai ser tão legal trabalhar com ele. Nossa, eu fiquei disposto, viu? Achei uma pessoa inspiradora. Por quê? Não saberia dizer. Bom, então, veja, isso não é julgamento, não é uma intuição mística. O que é isso? Bom, isso é a transferência funcionando, só que fora do set analítico, né? É o inconsciente vendo esse rosto novo e encontrando alguma coisa, notem bem essa palavra, familiar. O familiar é muito importante. Muitas vezes as pessoas, inclusive, se prendem a padrões dolorosos, mas é que são dolorosos, mas são familiares. Às vezes, uma dor familiar é muito mais interessante do que uma incerteza. Isso acontece muito na mente neurótica, não é? Então, veja só, o tom de voz que lembra o pai, né? Aquele modo de dar ordem, né? Que faz ressoar aquele professor antigo, percebe? Ou aquele sorrisinho, não é? Que parece aquele amigo que te sacaneou, sabe? Então, veja, automaticamente, sem que a gente tenha consciência disso, sem a gente deliberar sobre isso, parece que cola nessa figura, que é nova, não é? Um monte de expectativas, de medos, de esperanças, de amores. Gente, as nossas atrações sexuais, por que a gente se atrai por quem a gente se atrai? Né? Às vezes fala, poxa, mas tem gente que não é tão bonita no sentido das revistas, mas que são atraentes. Eu falo, bom, claro. O que será? Por que será? Né? Então, isso tem muito a ver, naturalmente, com transferência. E é isso que aparece no consultório, né? Só que veja, aí no consultório a gente pode nomear esse processo. E a gente pode perguntar, bom, da onde que está vindo isso? Qual que é a figura antiga, não é? De onde se origina ou esse afeto, não é? Ou essas ideias, ou essas expectativas, enfim, a serviço de que desejo ou de que defesa está surgindo essa transferência? Bom, no consultório é muito mais fácil, né? A gente não vai sair interpretando a transferência dos nossos amigos, né? Das nossas parceiras amorosas. Não vamos, a gente vai, né, ser insuportável se fizer isso. Então, bom, agora a gente pode então pensar a clínica como um lugar onde a gente pode fazer decantar esse elemento transferencial que vai ser fundamental, fundamental para a prática psicanalítica, né, desde, enfim, do seu começo, tá bem? Então veja só, em 1912, o Freud vai escrever o texto A Dinâmica da Transferência, né, que eu acho que é o texto mais assim que ele descreve melhor todo esse mecanismo da transferência, né? Ou seja, e aí o que que ele está falando? Ele fala, olha, um termo que eu acho muito interessante que é o clichê libidinal. Ou seja, ele chama também isso de estereótipo. Né? Mas veja, não estereótipo no sentido que a gente fala de preconceito e tudo mais. Não, estereótipo no sentido gráfico, não é, original, porque daí você tem uma matriz tipográfica, lembra quando você tinha que fazer, enfim, aquelas matrizes, não é, para poder então colocar tinta e aí colocar no papel, que daí sairia aquele jornal antigo, né? Então, é nesse sentido que a gente está pensando em clichês, certo? Uma coisa, né, que produz várias outras impressões, percebe? E essas impressões vão ser justamente os eventos transferenciais. E aí, veja, o que que o Freud está dizendo? Cada um, não é, quando age de uma forma que combina, não é, a sua disposição, que já é de nascimento, não é, já é inata, não é, com essas influências que vão sofrendo, né, nos primeiros anos de vida uma série de modificações,
né? Uma série de métodos específicos de cada um para se conduzir nessa vida erótica, né? Então, a gente tem uma vida é, erotizada e cada um, dependendo dos seus fatores ambientais, vai desenvolver estratégias específicas para se conduzir no meio dela. Né? Pode ser se defendendo, pode ser se irritando, pode ser clivando, não é? Pode ser, bom, de uma série imensa de formas diferentes. Notem que eu estou falando aqui justamente de formas, porque eu vou para frente me aprofundar um pouco sobre isso, né? Porque a transferência ela não tem a ver exatamente com o conteúdo transferido, mas muito também com as formas transferidas. Porque para ter expressão, todo conteúdo precisa de uma forma de expressão, certo? Então veja, aqui o Freud está pensando que cada um tem um método, não é? Que são as condições que o nossa subjetividade, não é? Vai criando para poder se apaixonar, não é? Para poder entender que tipo atrai, não é? Esse sujeito, que modos, que são modos assim que criam satisfação, prazer, não é? Quais são esses objetivos que são determinados, não é? Para cada sujeito, sim, por exemplo, no campo do amor, não é? Ou no campo do trabalho. Veja, esse método, esse padrão produz justamente esse clichê, esse estereótipo, não é? Essa placa, não é? Com um certo circuito que o Freud, então, nomeia no seu texto de 1912. Então, veja, a forma, ela se repete, né? Ela vai se imprimir, não é? Enfim, na vida inteira, não é? Nos encontros que evocam, notem bem isso, evocam aquela forma antiga. Ou seja, frente a isso que eu estou vendo, a minha forma inconsciente antiga é evocada, é chamada. E aí, com isso, então, pensem em um exemplo simples, do tipo aquela pessoa que fica se apaixonando sempre pelo mesmo tipo, né? Ou aquela que escolhe sempre parceiros que são indisponíveis, né? Ou só se apaixona por os homens casados, ou por alguém que mora tão longe que ela não vai conseguir ver. Mas é sempre o mesmo perfil, veja, só que com nomes diferentes. O que está acontecendo ali? Bom, a reatualização, né, ou a atualização é, de um clichê libidinal, né? Ou seja, uma transferência, tá? Então, veja, tem essas pessoas que às vezes sempre terminam o relacionamento com a mesma dor, né? Com as mesmas palavras, com o mesmo enredo, como se ela estivesse relendo aquele mesmo livro, mas tivesse trocado sua capa. Vocês notaram como, por exemplo, as novelas da Globo, elas basicamente são a mesma novela, você troca assim os personagens, o cenário, mas a estrutura é sempre muito parecida, né? Então, aqui a gente está pensando nesse nessa matriz, não é? Que é criada e que é a maneira, então, com a qual a gente vai se guiando na nossa vida libidinal. Tá certo? Então, veja só, isso aí tudo não é força de vontade, não é burrice da paciente que só se apaixona pelos caras errados. Não é um masoquismo consciente. Veja, isso é o que eu estou chamando, que o Freud chamou justamente de um clichê libidinal funcionando, né? Existe uma matriz inconsciente que busca o mesmo tipo de objeto, que repete o mesmo padrão, percebe? Então, isso vai o tempo todo encenar, reencenar o mesmo drama. Porque, veja, inconscientemente não existe uma discriminação ali entre o prazer e a dor. O que existe, a discriminação, como eu falei para vocês antes, é o que que me é familiar e o que que me é estranho, não é? Então veja, o familiar, mesmo doloroso, tem a qualidade de lar, de casa, não é? Veja, aqui eu conheço isso aqui é familiar, não importa que
que eu termine mal, mas veja, eu termino mal, mas eu sobrevivo. Essa é uma forma que eu sei que eu sobrevivo. E a outra, que é estranha, e se eu não sobreviver? Né? Então vocês conhecem às vezes uma pessoa que, sei lá, apanha do marido, daí separa por causa com outro cara alcoólatra que também bate. Ah, bom, mas por que isso? Ah, acontecia na infância, o pai também era agressivo. Bom, é a forma como talvez esse sujeito tenha de sobreviver, né? Porque ela sobreviveu daquele jeito, embora de uma forma muito dolorosa. Né? Então, veja, quando a gente não percebe que em nós, por exemplo, aparece algo que é, eu já vi isso antes, eu conheço isso. Bom, isso facilita muito, não é, a nossa organização, não é, a organização da nossa libido. Então, veja, quando esse sujeito, com esse seu clichê, com essa matriz, a matriz para quê? Para amar, para ter medo. Quando esse sujeito entra em análise, vejam bem, esse clichê vai necessariamente se atualizar, ou seja, aparecer ali na relação do paciente com o analista. Curioso, não? Mas por quê? Veja, o analista, ele passa a ser, para o Freud, uma superfície, não é, que, bom, o inconsciente do paciente vai projetar esse padrão. Como se fosse um negativo fotográfico, percebe? Que no encontro, não é, daquela luz, não é, com a abertura do diafragma, você dá então um contato da luz, não é, naquele papel fotográfico, não é, que, enfim, contém ali os químicos necessários para isso, que vai formar então uma imagem que estava latente. Mas veja, o Freud ainda vai mais longe, ele está dizendo, olha, tem, tem duas partes da libido do sujeito, né? Uma parte está ali dirigida para a realidade, ou seja, essa que é consciente, que é adaptativa, não é? Que funciona no nosso mundo cotidiano, e tem uma parte que fica presa no desenvolvimento. Não é? Que fica afastada, veja, fixada em imagens infantis, não é? Não aparece na nossa consciência, fica inconsciente. Então, veja, o que, que pode ser isso? Por exemplo, aquela imagem do pai, né, da mãe, do irmão, essas coisas todas presas no inconsciente, não é? Com toda essa viscosidade dessas fixações que são bastante primitivas, entende? Então, olha só, essa segunda parte, inconsciente, né? Essa libido mais antiga, mais primitiva, mais arcaica, isso vai se instalar, não é? Com uma intensidade especial, não é? No vínculo analítico. Então, veja, isso aqui é muito importante para qualquer clínica psicanalítica, né? Independentemente do autor que vocês seguem, porque, bom, é isso que o Freud está fazendo, é a matriz através da qual também outros autores pós-freudianos vão repensar a transferência, não tem problema nenhum. A questão é entender essa base, que olha só, aqui tem uma formulação que é importante em toda a teoria da transferência, que é o seguinte: a transferência é necessária. Ela não é um acidente que às vezes acontece, não é? Não, também não é uma patologia, não é? Não é falha nem do analista e nem do paciente. Ela é necessária no sentido de que ela precisa acontecer em análise. Não é? E ela vai decorrer do que? Da estrutura, não é? Desse aparelho psíquico de quem procurou a análise, mas também daquilo que o analista é capaz de evocar, é capaz de chamar, percebe? Portanto, se a gente estava falando que a pessoa vai, chega no dia de trabalho, chegou um chefe novo e ele já odiou. Bom, pode ser. Pode ser. A gente não sabe aquilo que a gente evoca nos nossos pacientes, por exemplo, né? Pode ser que ele chegue e tenha já uma transferência negativa, né? Pode ser que ele chegue e fale, nossa, que pessoa detestável. Pode, porque a gente não sabe o que que a gente está evocando. Portanto, o que a gente faz é tentar permanecer, assim, de acordo com a teoria freudiana, um pouco, assim, uma tentativa de neutralidade. Né? Buscando uma tentativa de neutralidade, que ela nunca é completamente bem sucedida, mas que ela deixa mais espaço aberto
não é? Para que haja transferência. Tem problema que seja transferência negativa? Desde que o paciente não abandone a análise, não. Porque a transferência negativa ela é importantíssima também para você dizer, às vezes, olha que interessante, o momento que nós falamos sobre isso, você ficou com raiva. Ou seja, quando a gente traz para a análise, como conteúdo da análise, né, um momento no qual o paciente mudou a expressão e ficou raivoso, isso é muito interessante, porque você pode oferecer isso de volta para o seu paciente, né? Então veja só, a análise, ela não é que ela vai produzir a transferência, mas ela vai revelar, né? Ela cria as condições para que essa coisa possa aparecer com clareza, para que ela seja nomeada, seja trabalhada, percebe? Mas veja, aí aqui aparece um paradoxo, não é? Porque a transferência ela é uma grande resistência ao tratamento, não é? Porque é o tempo inteiro o paciente querendo colocar o analista num lugar que não é dele, e o analista resistindo para não entrar nesse lugar que está sendo projetado para ele, né? Mas olha só o que que pode acontecer. É justamente no momento em que o paciente tenta te colocar num lugar que não é o seu. Por exemplo, quando o paciente te pergunta, mas o que que eu tenho que fazer? Bom, o que que ele está te demandando? Ele está te demandando, não é, que você tome uma decisão por ele, que você saiba por ele, que você faça alguma coisa por ele. Bom, talvez isso justamente, e aí, claro, nesse momento ele está trazendo o elemento transferencial com todo o vapor, não é? E o que que ele está querendo, no final das contas, te colocar no lugar desse que, enfim, sabe. Alguém sabe, não é? Papai, por favor, me diga o que que eu deveria fazer. Então, naturalmente, o analista não vai dizer ao paciente o que que ele vai fazer, mas não é porque é frescura do analista que precisa seguir um código de ética e tal. Não, é porque se ele de fato assume o lugar que é transferido para ele, você perde o potencial, não é, interpretativo daquele momento transferencial. Então veja, aqui, não é a resistência no vocabulário do Freud é essa coisa que impede, né, que esse material recalcado vá chegar à consciência. Ok, sabemos disso, fizemos várias aulas. Agora, então essas forças elas querem deixar o conflito enterrado. Só que quando a análise vai chegando perto de um complexo, não é, de uma formação de compromisso, quando ele está tocando uma coisa que é realmente fedorenta e que daí o inconsciente, né, enfim, chegando ali com aquele conteúdo na barreira do eu, não é? Vai lançar um sinal de angústia, essa angústia vai fazer com que a resistência se intensifique e ela vai usar o quê? O que ela tem disponível. E o que que ela tem disponível naquele momento no consultório é o quê? É a figura do analista. A figura do analista, não é, acaba sendo o lugar possível, não é? Porque, enfim, existe um setting, não é? Naquele lugar não tem como fazer grandes viagens transferenciais com coisas que não estejam ali isoladas naquele consultório ou naquela videochamada ou algo assim. E aí, então, é interessante vocês pensarem que a transferência ela se dá na análise não porque a análise seja um lugar mágico, não é? Porque o analista tem aquele olhar penetrante. Não, aí, bom, está acontecendo ali porque enquanto a pessoa é instada a fazer uma livre associação, o que que ela vai encontrar necessariamente? Resistência. E essa resistência acontece por quê? Porque existe um outro ali do lado que é justamente o analista, né? Então, quer dizer, o analista, obviamente, não é o problema central da vida do paciente. É que o analista, nesse momento, ele é o terreno mais disponível, não é, para o inconsciente poder desviar o trabalho dessa batalha, não é, desses conflitos que acontecem no seu inconsciente. Portanto, o que acontece na relação com o analista diz muito sobre os conflitos inconscientes que o paciente tem.
E aí, isso começa a ficar interessante, obviamente. Por quê? Porque a gente quer entender, não é, os mecanismos, os circuitos de funcionamento daquele inconsciente, não é? Que se apresenta e não aparece de uma forma tão clara, tão fácil, mas quando o paciente faz algo, como por exemplo, brigar com o analista, porque o analista o deixou esperando. Ah, tá bom. Temos uma coisa interessantíssima para podermos fazer então uma interpretação, uma análise, ou simplesmente guardar esse material para que no momento oportuno essa interpretação possa ser feita. Mas isso é ouro, tá? Então veja, essa coisa, veja, do passado, ela não quer ser recordada como passado, ela quer ser vivida novamente, ela quer ser atualizada, vivida como um presente. Percebe? Então, veja, a transferência é essa coisa que garante que o passado tenha como se instalar novamente no presente, tá? E se instalar no presente com a força de uma experiência presente, atual, tá? Com toda a evidência de que essa coisa está acontecendo agora. Tá? Então, veja, o paciente ele não sente que ele está repetindo uma coisa antiga. Ele está convicto que o analista realmente é frio, que o analista não o compreende, que é a única pessoa que, enfim, trata ele desse jeito, mas no final das contas, a gente começa a juntar Lé com Cré e pensar, poxa vida, olha só que interessante esse padrão. Eu te deixei esperando, você ficou com raiva. Juntei isso agora. O que que pode ser? Bom, não sei, a gente teria que conhecer o restante do caso, não é? Para pensar numa interpretação possível, mas entendem que isso já te entrega uma coisa importantíssima, né? Então veja só, aqui que o Freud é genial, né? Ele está falando que esse mecanismo que é o obstáculo, não é, para análise, porque sim, ele é um obstáculo para associação livre, por exemplo. Ele começa a embarrear a possibilidade de uma série de desenvolvimentos analíticos. Por quê? Porque o paciente começa a transferir, ou seja, a colocar no analista coisas que não são do analista e o analista precisa se esquivar. Portanto, é como se houvesse aí um balé, não é? Ou pelo menos uma dança de salão aí entre o paciente e o analista no que tange a transferência. E aí o Freud ele fala, olha, é impossível destruir alguma coisa na sua falta, né? Ou seja, se a coisa não estiver aqui, a gente não consegue elaborar. Portanto, não adianta você falar só como uma abstração, como uma narrativa do seu passado. Veja, o conflito precisa aparecer. Ele precisa ter um rosto, um endereço, entende? O conflito precisa ter uma presença viva. E olha, é isso que muitos analistas falam quando eles estão dizendo sobre malhar em ferro quente. Ou seja, quando você interpreta na transferência, é muito diferente de você interpretar um conteúdo que só é dito pelo paciente. Ou seja, quando as pessoas estão falando coisas para você, não é? Os seus pacientes estão ali dizendo, ah, então, porque meu marido é chato e tal. Tudo bem, está falando, você está ouvindo, né? Vai pegar lá os significantes, perfeito. Mas outra coisa é quando, ao invés de olhar para aquela fala, de escutar essa fala, tentando entender o conteúdo, você começa a tentar entender o quê? O que que esse paciente está fazendo comigo? O que que ele quer de mim? O que que parece que ele está me demandando? Porque a gente se sente demandado. Parece que ele quer que eu diga para ele que está tudo bem. Não é? Então, assim, aquele paciente que está contando dos casos extraconjugais que ele teve, e no fundo está te parecendo que ele está se confessando, como se fosse um padre. E aí você pode informar eles: olha, eu estou ouvindo, não é? Tudo que você está falando me parece muito importante, mas veja só. É impressão minha, ou tem algo nesse tom que me parece que pede uma absolvição, como se eu fosse uma espécie de um padre, não é? O que que você está tentando fazer na medida em que você conta essas histórias para mim?
Você não precisa verbalizar isso dessa forma, obviamente. Você vai criar, não é, na sua boca, né, aquilo que caiba naquela presença viva da sessão. Fala, Sandra. Então, eu estou querendo que você diga se eu estou certo ou errada. Para simplificar, para Freud, então, a transferência é igual a uma repetição libidinal. E o importante também não é só o que se transfere, mas como se transfere isso. Isso. E aí Exatamente. Tá? eu comecei a ler uma outra pessoa que eu comecei a amar, que é o Hum, Bolas. tá. Então, para o Bolas, a transferência é o reaparecimento de um idioma pessoal do self. Isso. Isso. E, Eu vou chegar no e bolas ele, já. Aham. tá. E ele não é apenas assim aquela resposta assim, na transferência quem você ama, quem você odeia. Mas para o Bolas é mais importante como você se vincula a essas emoções. Isso. Eu O sei, como eu é li mais certo. importante. Leu sim. Veja, tanto para o Bolas quanto para o Freud, é importante a gente dizer o seguinte, porque às vezes fica parecendo, né, que a gente cria uma pecha de que o Freud ele só está interessado na transferência daquela imago, não é? Ou seja, esse analista é como o meu pai. É uma Uhum. figura antiga, meu pai, mas peraí, mas meu pai não sei, às vezes, e o Freud, que conhecia muito, não é? Também a ideia desses objetos parciais, não é? Que conhecia muito a ideia não só de representação de palavra, mas também de representação de coisa. É claro que o Freud, e aí o Bolas vai pegar isso muito bem do Freud, isso aí vai desenvolver muito mais. Ele vai dizer, não, mas o Freud ele já estava muito atento a esses jeitos, a esses como ele faz isso. Porque veja, Exato. uma coisa é um paciente que briga com você, né, ficando em silêncio. Outra coisa é o paciente que briga em você tacando uma almofada. Outra coisa é o paciente que briga com você. Porque cada um tem um como, não É é? um como é. Exato, tem um jeito. Então, obviamente o Freud estava também atento a isso, mas é que isso, na história da psicanálise, que deu importância demais assim, né? Eu não sei se tem como dar importância demais à palavra, porque a palavra de fato é importantíssima, mas O entendam, focou demais, né? muitos. Oi? Focou de repente demais. Focou, deu um foco muito importante para isso. É que tem gente que, enfim, trabalha apenas, não é? É claro, se a gente for pensar de um ponto de vista lacaniano, tem também toda uma possibilidade da gente pensar nesse jeito, não é? Através do traço, não é? Através de uma série de outras coisas. Mas é que o foco para o Lacan é o significante, é o É o componente seguinte, linguístico. isso. Então, vai ser diferente de um autor, por exemplo, como Bolas, que o foco dele vai ser a forma processual. Ou seja, como é que eu processo isso que me acontece? Né? Então, aí são coisas diferentes. Agora, o Freud já tinha lançado a base para tudo isso. Né? Porque, veja, Sim. quando o Freud está dizendo o paciente chega, né, e ele, de certa maneira, vai se colocar no divã, não é, de uma forma que remete a um estado infantil, por exemplo. Uhum. Tá, ele está falando de um como, ele não está falando só de um conteúdo, porque isso é pré-simbólico, é uma postura corporal, não é? Então é claro que ele está já considerando, mas veja, a relação aqui para ser viva, né? Ela precisa, não é, dar espaço tanto para que a transferência positiva, né, que tem esses afetos da simpatia, da confiança, da admiração, da ternura, não é, da Uhum. gratidão, não é? E às vezes também do erotismo, não é? Quando existe uma transferência erótica. Né? O Bolas, inclusive, tem um texto muito bom sobre a transferência erótica, que ele separa da transferência erótica e a transferência sexualizada. É diferente para o Bolas, né? Então, vale a pena, se Não, quiserem, eu passo o texto o depois. Bolas, ele concorda muito com o Freud, só que eu acho que Sim. ele desloca o foco. Ele, por exemplo, nessa coisa que você falou da forma, eu acho que ele se Uhum. fixa no processo, ele se fixa não, ele olha mais para o processo. Quando o Isso. Freud parece que fica meio na forma. Mas falar Não mal na, de não na Freud forma, não o se Freud pode.
o Freud ele vai mais, desculpa, Sandra, é porque o Freud ele vai mais pro conteúdo, percebe? Então, Conteúdo. a gente precisa imaginar aqui duas possibilidades possíveis daquilo que pode vir na transferência. Então, Uhum, o que pode vir, às vezes, é uma representação. Então, por uhum, exemplo, quando eu estou falando com o analista como se ele fosse o meu pai, e uhum, eu quero a autorização dele, assim como eu quero a autorização do meu pai, para eu fazer um negócio que eu não estou com certeza, o que está acontecendo? Eu transformo o analista numa figura que representa o meu pai. Então aqui eu estou trabalhando com um conteúdo figurativo, percebe? Eu estou fazendo uma representação. E toda representação é o quê? É uma coisa que está no lugar de outra coisa. sim. Certo. Então, que o que eu estou falando aqui, gente, é uma coisa que eu falaria de qualquer jeito, sabe? Eu estou aproveitando a pergunta da colega, mas estou seguindo o meu script aqui também, tá bom, Muito Sandra? obrigada, muito obrigada. Tá, então, a ideia é o seguinte. Então, quando você está pensando numa representação, é uma coisa que está no lugar de outra coisa. Por exemplo, quando eu falo a palavra óculos. Óculos é o quê? É um símbolo. Ele chega através de um significante, não é? Que vai aí no seu componente material chegar até o ouvido de vocês, e ele se refere a uma imagem, um conceito, a uma coisa que não é a palavra óculos. Porque se eu mostrar isso aqui, né, é diferente de eu falar óculos. Né? Então, uma coisa é a representação, outra coisa é a apresentação. E quando eu falo de uma apresentação, eu estou dizendo o seguinte, pessoal, isso aqui, ó, estão vendo? Tá sujo, né? Pois é. Isso aqui é a apresentação. Então, a gente tem que sempre pensar nessa chave. Eu estou entendendo a representação de algo ou a apresentação de algo. Vocês já notaram que quando vocês vão num museu de arte contemporânea, por exemplo, vocês chegam lá e pensavam, poxa, eu estava tão acostumado a ir ali no Museu de Belas Artes, então eu via, né, o Rembrandt, não é, o Renoir e tudo mais, e todos tinham, eles criavam uma figuração. Ou seja, eles representavam, por exemplo, uma cena de batalha, não é? Ou uma cena, não é, de uma dissecção de um cadáver, não é, do Rembrandt. Ou seja, essas pessoas, enfim, estavam fazendo representações. E aí você vai lá para o Museu de Arte Contemporânea. E aí você chega e encontra um vergalhão de ferro enfiado no meio do terreno. E você fala, eu não entendi. Eu não entendi. Por que que você não entendeu? Porque você está indo na exposição querendo pensar o que que aquilo representa, né? O que que aquilo representa? Isso aqui representa um raio de Deus que jogou isso sobre a Terra? Não, não. O que que aquilo representa? Não representa nada. Aquilo só é. Percebe? Então, com o que que o artista contemporâneo está trabalhando? Está trabalhando com a apresentação de uma coisa. Pode ter representação junto? Pode. Né? Às vezes aquele vergalhão também representa alguma coisa, um relógio antigo, sei lá. Mas a ideia é que a arte contemporânea ela tende muito a esse lado da apresentação, o que é muito interessante. Agora vejam só, em psicanálise, assim como na arte contemporânea, começamos então a dar mais importância a não só aquilo que é representado através da linguagem, como também aquilo que nos é apresentado transferencialmente. Então, quando o paciente chega, se ele vem vestido de um jeito ou de outro, né? Eu tenho um paciente que ele chega, ele pega um chup-chup geladinho, não sei como é que vocês chamam isso aí, sacolé, aquela coisa, ele traz uma bolsa daquilo e fica mamando aquele negócio durante a sessão inteira, enquanto ele deita de uma forma assim bastante infantil no sofá. Tá? Então, o que que isso? Bom, ele está me apresentando alguma coisa. O que que aquilo representa? Não sei, talvez represente alguma coisa. Mas, em primeiro lugar, aquilo se apresenta a mim.
E como está se apresentando, eu posso então pensar nisso através de um jeito do paciente, de um como o paciente me mostra. Porque ele poderia estar chupando o dedo ao invés de estar chupando o geladinho. E eu acho que é importante, relevante que seja o geladinho, percebe? Agora, isso tudo precisa ser, não é, de certa forma, interpretado, não super interpretado, não é, mas te dá material, não é, para você poder fazer alguns apontamentos interessantes. No caso desse paciente, por exemplo, ele, depois de fazer isso tudo, ele sempre esquecia algo no consultório e voltava, né? Então, ele esquecia a chave da casa, esquecia a chave do carro. E aí ele saía pela porta, voltava, batia de novo. Eu abria de novo. Ele pegava a chave e falava: Puxa, eu me esqueci de novo. Ou seja, esse de novo é importantíssimo. E aí eu posso interpretar, falo: Olha, talvez você precise deixar alguma coisa de mais concreta aqui para sentir que você não foi embora completamente, né? Então, é uma interpretação possível, não é? É uma fala possível. Não quer dizer que é a melhor, mas no caso desse meu paciente foi a fala que eu falei, né? E que parece que teve um efeito interessante. Então, veja, quando tem a transferência positiva, né, que tem essa coisa da ternura, da gratidão, e o erotismo, e a afeição, é o paciente que começa, ou, veja, e isso é muito interessante, ou o paciente começa a te indicar para todos os amigos porque te adorou. Ou o paciente não te indica para ninguém porque quer que você seja só dele, percebe? Então, são jeitos diferentes também de ter afeição pelo analista. E o analista ele está pronto para entender o que o paciente está fazendo com ele. Percebe? Não é só o que é dito, gente. Aí que tá, porque quando a gente começa, não é, na psicanálise, e eu entendo totalmente, não é que assim, o viés lacaniano é muito mais complexo do que você só seguir as palavrinhas e aí ficar repetindo aquele significa. É claro que não. Mas o problema é que para muita gente iniciante, a psicanálise começa a ficar linguística demais. Então é muito importante que a gente se descolhe um pouco desses conteúdos que são linguísticos e passemos então às formas de apresentação desse conteúdo. Porque o conteúdo só aparece porque existe uma forma que é aquele processo através do qual aquele conteúdo te é apresentado. Não é? Então veja, é, é, se você tem, por um lado, essa transferência que, inclusive, muito descrita pelo Freud, inclusive nos seus aspectos eróticos, né, com amor de transferência, o texto de 15, né, que ele vai falar sobre a transferência erótica, você também tem a transferência negativa, né, que é o polo oposto, mas tem aí uma certa hostilidade, uma certa desconfiança, uma certa rivalidade, um ódio, às vezes, do paciente com o analista. E aí, gente, eu acho que quem ajuda muito a pensar, principalmente na transferência negativa, é o Winnicott. Porque ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala: olha, a transferência negativa é um teste, né? Ou seja, quando o paciente te odeia, ele está querendo te destruir mentalmente. Mas ele está querendo te destruir, no final das contas, para ver se você sobrevive à destruição. Porque se você sobrevive à destruição que ele te impõe, é sinal que você é real, que você existe mesmo para ele, que você existe fora dele. Então você tem consistência. Então veja, aquele paciente que esquece de pagar, que chega atrasado toda semana, gente, isso é um elemento transferencial interessantíssimo. E o que não me falta são supervisionandos que me perguntam: mas o que que eu faço? O cara não me paga e aí ele chega atrasado e eu falo, ele não. Veja, o problema aí é você esquecer que você é o psicanalista. Então, o que você vai falar não é uma cobrança feita cobrança de telemarketing. É de você tentar entender o que está acontecendo naquela dinâmica na qual, se ele pagar, por exemplo, parece que ele perde a oportunidade de testar o seu amor por ele.
Isso é só uma possibilidade. Não existe livro de interpretações, vocês sabem, mas a ideia é, entende que um paciente que às vezes ele não está te pagando, às vezes é porque ele quer saber se você continuaria com ele mesmo sem o pagamento? Ele está testando e talvez você possa apontar isso para ele e falar, olha, eu vi que você atrasou alguns pagamentos e assim, isso depois você vê, mas a ideia que me traz assim de importante com isso é, será que você tem uma certa preocupação de não ser amado se você não der nada em troca, né? Ou seja, você está entregando uma possibilidade que daí o paciente vai aceitar ou não a tua interpretação. Mas isso já é uma interpretação, tá? Interpretação da transferência. Ou seja, malhando em ferro quente. E como é que é a diferença, gente, de malhando em ferro quente? Vocês já experimentaram pegar uma marreta e bater no ferro frio? O que que acontece? Nada. Mas se você pega uma marreta e bate naquele ferro em brasa, bom, aí você faz alguma coisa, né? Tem um trabalho que é feito ali. Então, veja, para quem é iniciante, não quase invariavelmente vive essa transferência negativa como se fosse um problema pessoal. Ou seja, a pessoa não gosta de mim. Veja, não é sobre você. Não é sobre você. Aquilo ali é o caminho, não é? Que aquele clichê libidinal está encontrando para se mostrar a você. Ele só está se apresentando. Ele não está representando nada, ele está te mostrando. Portanto, pegue o que o paciente está te mostrando como um elemento importante. Você digere isso, transforma numa enunciação e às vezes faz uma interpretação. Agora veja, aqui a gente entra justamente no Christopher Bolas. Por quê? Porque o Bolas, ele traz uma visão assim que vai trazer um pouco mais de complexidade, sobretudo quando a gente está falando dessas apresentações. Porque quando o paciente transfere, veja, quando aquele mecanismo, não é que a gente chamou de clichê, libidinal, não é? Faz um deslocamento dessa imago, não é? Ou dessa figuração, né? Então, bom, a arquitetura freudiana, não é, está dizendo que o que é transferido, não é, são essas representações. Mas aí como é que a gente pode pensar o que que aparece? Bom, aqui para o Freud, então, o que é transferido é a imagem do pai, o conflito com a mãe, aquela fantasia inconsciente sobre a autoridade, o padrão de amar, de temer. Ou seja, transfere-se aquilo que o Freud vai esquematizar muito de uma forma muito bonita no complexo de Édipo. Tá? Então, ou seja, o complexo de Édipo é uma coisa que vai voltar muito na transferência, não é? Na forma dessas figurações, não é? Que a gente está falando através de representações, figuras, tá certo? E a gente pode dizer isso, é isso mesmo, mas não é só isso, né? E o que o Bolas vai trazer, e o que eu acho que torna a contribuição dele interessante, é bom, vamos entender o que que acontece de fato numa sessão, não é? E não é aqui com o Bolas contra o Freud, não é? A gente está Não, aqui no mesmo terreno, no mesmo terreno. A pergunta é: tem alguma coisa na transferência que o modelo da representação não consegue capturar completamente? Sim, não é, gente? Porque senão a gente não teria, por exemplo, como eu estava falando para vocês, a arte contemporânea. Né? Então, tem gente que fala, eu não gosto de arte contemporânea. Pois é, é que talvez você esteja muito acostumado a pensar tudo em termos figurativos, representacionais, não é? Quando você pega um pintor, por exemplo, como Francis Bacon, não é, que coloca lá, não é, uma figura, né? Aí é muito interessante porque o Deleuze escreve um texto lindo, né, sobre a lógica da sensação. Veja, a lógica da sensação. Ele está falando para nós em termos de sensação que nos traz o que? A força e a forma, não é? Então, veja só, força e forma criam, então, uma apresentação de uma coisa que o Deleuze vai chamar de figural, porque ele fala, isso aqui não é uma figuração de um papa com um guarda-chuva, isso aqui é muito mais. Isso aqui é uma coisa que se apresenta. E aí, quando algo se apresenta na sua coisidade, não é? No seu aspecto material, no seu jeito, com a sua textura, com o seu ritmo,
Aí a gente não está fazendo uma representação, porque toda representação é uma coisa que está no lugar de outra coisa representando-a. Portanto, quando alguma coisa está na sua frente e ela não está representando nada, ela só está sendo, então a gente está vendo algo se apresentar. Isso é uma coisa que eu queria muito que vocês entendessem, porque eu acho importantíssimo. Muita coisa na clínica não representa nada, não quer dizer nada, não significa nada. E o que eu quero mostrar para vocês é como tanto o paciente pode trabalhar com essa coisa que é aquilo que não representa nada, só é ele, só é, não é? Como também o analista pode muitas vezes só ser. Ser. Então, o analista que está lá se espreguiçando, ele não está se espreguiçando para fazer um showzinho que representa a possibilidade da mãe do paciente ter ficado com sono de alguma coisa. Não, ele simplesmente está se espreguiçando. E isso está apresentando algo para o paciente. Essa apresentação pode ou não evocar algo do inconsciente desse paciente, de modo que algum tipo de transferência se estabeleça. Por exemplo, ele pode pensar: você está se espreguiçando, sinal que o que eu estou falando então está sonolento, mas aí o paciente não está sabendo usar a sua apresentação e ele está colocando uma representação no lugar. Ou seja, você se espreguiçando representa alguém que eu gostaria que prestasse atenção em mim, não prestando. Agora, isso, se é dito pelo paciente, é mais um material de análise da transferência. Maravilhoso. Que é assim, olha, a gente pensou e falou, não é nenhuma questão contra-transferencial. Eu realmente fui dormir tarde ontem e a gente não está falando isso para o paciente, né? Está só pensando na cabeça e pensando o seguinte: por que será que esse paciente tem problemas com alguém relaxar quando ele fala alguma coisa? Vamos deixar isso guardado para daqui a pouco ver se serve para alguma coisa? Vamos deixar. Tudo pode servir para alguma coisa. O paciente se mexeu? Pode, eu não sei, tá? Então veja só, aqui o que que muda? Muda é que diferente da ideia do Freud, o analista ele não é uma tela. Não é uma tela que o paciente vai projetar algo. Né? Aqui tem essa imagem que percorre, né, a teoria psicanalítica em geral, né, mais clássica, que é a imagem, né, do analista com uma tela em branco. Então, veja, o analista ele não se mantém neutro, abstinente, né? Porque tem o princípio da abstinência que a gente evita, não é, de falar mais do que precisa, de aparecer mais do que precisa. A gente quer servir ali como um espelho que reflete, não é? Sem distorcer muito, mas é impossível, porque a gente também, enfim, é um outro sujeito que carrega um corpo, que carrega todo um gestual. E para o Bolas tem uma coisa que é fundamental, que é a ideia do par freudiano, que ele está dizendo o seguinte. Olha, tanto o analista quanto o paciente estão em processo de associação livre. Não se enganem, vocês analistas, dizendo o paciente está fazendo associação livre e eu estou aqui simplesmente anotando, pensando racionalmente, conscientemente, blá, blá, blá. Coisa nenhuma. Você está fazendo associações livres por sua vez. E essas associações livres, elas ajudam o paranalítico a construir algo de criativo. Percebe? Então, a transferência ela pode atingir o analista precisa saber digerir isso que o atingiu, não é? Mas entender que essa coisa que atinge, de certa maneira, desvia o rumo da sua livre associação. Então, veja, eu quero que vocês levem o seguinte: o Bolas ele traz uma ideia que é o seguinte: é como se a gente tivesse que inverter a seta da transferência. Então, veja, se a psicanálise clássica pensa essa transferência como algo que vem do paciente e é projetado no analista, você tem que pensar também que aqui, para o Bolas, o analista joga joga o quê? A sua capacidade de evocação, ou seja, de chamar o inconsciente do paciente no paciente. Muitas vezes sem saber que ele está fazendo isso.
Agora, uma dica prática que eu dou é o seguinte: quanto mais a gente fala, quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente dá uma explicação detalhada, menos sobra de espaço para o paciente construir o seu processo transferencial. Ou seja, quando você fala muito, você vira aquele analista estrelinha que você quer tipo, mostrar como você é inteligente. Por que que é o problema? É um problema porque daí o paciente já entendeu tudo que você pensou. E aí não tem o mistério, porque o mistério é justamente esse espaço que vai evocar possibilidades projetivas, possibilidades imaginativas desse paciente, tá certo? Então, quanto menos a gente fala em geral, mais espaço a gente dá para que a transferência se estabeleça, pelo menos aí no sentido freudiano. Mas isso não quer dizer que em vários casos, sobretudo de pacientes que a gente está transitando ali pela não neurose, não seja fundamental que o analista seja capaz de produzir imagens para que o paciente possa habitar, para que aquele jeito, para que aquele idioma do paciente possa se inscrever. Veja só, vocês já notaram como às vezes, quando a gente, sei lá, pensa numa coisa triste, você não começa a chorar automaticamente, né? Você pensou numa coisa triste e falou, ah, poxa, triste, mas aí toca uma música, e aí você começa a chorar do nada. Mas a música nem tinha muito a ver, a letra da música não fazia nada com nada daquilo que você está chorando. Você chora torrencialmente. Por quê? E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. A ideia é que algo que te toca pela forma, como por exemplo uma música, porque o que está te tocando naquela música? Veja, a letra não fazia sentido, mas tem o ritmo, tem o tom de voz daquele cantor. É o que eu digo para vocês, quando aparece, não é na música lá do Chitãozinho e Chororó, a ideia do fio de cabelo do meu paletó, isso é bonito, porque o que que ele está dizendo? Olha, a mulher foi embora, né? E tal, situação triste, mas, cara, ver aquele fio de cabelo que era o corpo daquela mulher, porque veja, o fio de cabelo ele não representa a mulher, a não ser de uma forma metonímica, se a gente quiser, mas principalmente, o fio de cabelo é um pedacinho da mulher. É um toque que já deu, não é? Então, assim, esse fio de cabelo que já esteve grudado em nosso suor. Perceba? Então, quer dizer, eu estou pegando aqui, não é, a cultura popular, não porque eu seja um grande fã de sertanejo, mas é que eu acho que essa música ela ilustra muito bem. Veja, pensem num cheiro. Um cheiro, ele não é exatamente uma coisa que representa algo. Mas existe o cheiro do desodorante do meu avô. E eu, onde sentir, vou falar: ah, o cheiro do desodorante do meu avô. Ou seja, agora ele está representando. Mas tem maneiras para que esse cheiro me toque e não só eu perceba o componente representacional do cheiro, como também o componente imediatamente. Imediatamente significa o quê? Não mediado, não é? Daquele afeto indicial do perfume que atinge diretamente o meu corpo. Então, eu posso me emocionar porque eu senti o cheiro da minha namorada de infância, né? Tô de novo falando da minha namorada de infância aqui, preciso levar para análise. Mas olhe só, aquele cheiro da namorada de infância parece que onde eu passo, se eu sentir, eu sou carregado para aquela época. Vocês já sentiram isso? Ou seja, o que que explica? Bom, aí você vai dizer, tá, mas é que o cheiro representa a sua namorada. É, ele representa, mas é que se falarem, por exemplo, o nome dela, eu não tô nem aí. Mas o cheiro não é o nome, é o corpo dela. O corpo dela. Então, o que a gente está querendo pensar aqui com o Bolas é como que as coisas se apresentam não só em termos de conteúdo, de forma, de processo, mas também de corpo. Percebe? Então, quando eu falo aquele perfume que ficou no frasco, né? Ou seja, um restinho de perfume que a mulher não levou embora porque só tinha um restinho. Olha que coisa linda! Coisa linda porque
de fato, a gente consegue se imaginar numa situação dessa, na qual o abandono traz toda uma estética. E essa estética que segue muito mais isso que eu estou chamando aqui hoje de arte contemporânea, do que de fato essa arte figurativa. Entendem? Eu quis trazer uma aula diferente para vocês hoje, trazendo um pouquinho de arte, mas a gente pode fazer, gente, lá nos nossos grupos, eu posso abrir e a gente mandar obras de arte, né? Que a gente pense em representação, apresentação, percebem? Certo. Então, olha, só para eu finalizar, e aí eu abro, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu queria fazer um convite para vocês, que amanhã, não é, eu vou fazer a aula inaugural daquele curso do Christopher Bolas, né? A aula inaugural é gratuita e tal. Querendo ou não fazer o curso, eu acho que é uma coisa bacana, pra vocês entenderem um pouquinho melhor, assim, da complexidade do Bolas e tudo mais, e verem se vocês, assim como a Sandra, resolvem também se dedicar um pouco ao Christopher Bolas, que aliás é um dos autores contemporâneos mais criativos, interessantes, né? Mais instigantes, mas também, claro, tem suas dificuldades. Eu vou fazer o curso do Bolas, depois eu vou fazer o curso do Thomas Ogden, que adoro também, e depois, por último, vou terminar com o André Green. Tudo nesse semestre, tudo em cursos de assim de 6 aulas, né? Cursos de 6 aulas que eu pretendo falar o máximo possível com a maior conexão possível com a prática, tá? Então é um convite que eu faço a vocês, vocês querendo ou não, depois eventualmente se inscreverem, se matricularem no curso que é pago, né? Daí o curso das 6 aulas aí sim ele é pago, não é pago para quem está na formação. Quem está fazendo a formação no IB, naturalmente, pode assistir tudo isso. Mas quem não está, daí a gente tem um valor, porque também precisa pagar as contas aí, tá bom? Então, gente, eu espero que tenha sido útil, mas me contem vocês, que impressão vocês têm desse negócio que eu trouxe hoje? Acham que ficou muito atropelado, que ficou estranho? Porque tem uma outra pergunta que eu já vou fazer na seguida, na sequência, que é o seguinte: eu acho que tem muita gente nos grupos que ainda é bastante iniciante. Então, o que que eu estou pensando em fazer? Em começar uma série nova, não é, de gravações, sem deixar de fazer essa nossa aqui, que eu espero que dure muito tempo, não é? Eu quero que a gente chegue no episódio número 100, não é? Por que não? Eu acho que vocês que sabem matemática aí, porque eu sou de humanas, vai levar quanto tempo? Não sei. Mas eu acho que 100 a gente consegue em algum momento. Já tem 17. Então, é um por semana, façam aí suas contas. Gente, o que que eu quero, né? Que talvez vocês me deem um feedback sobre essa ideia de fazermos ou não, né, um módulo assim mais introdutório, para que a gente possa também falar com mais tranquilidade aqui, para quem já tem uma noção, a gente falar coisas mais novas. Enquanto que para quem está entrando agora na psicanálise, eu posso explicar, não é, naturalmente, com uma didática que atenda, não é, às necessidades de quem está começando. Tá bom? Então, como é que foi? Transferimos, não transferimos? Como é que ficou para vocês o nosso encontro de hoje? Muito bom, maravilhoso. Gostou, Sandra? Eu te Gostei. E lembrei agradeço a uma sua coisa para te participação. falar. Eu me lembrei Diga-me. do cachimbo do Magritte. Lembra do Ah, cachimbo? Lembra? totalmente. Claro que eu lembro, não é? Não Eu só não. Isso não é um cachimbo. isso, Ceci n'est pas une pipe. Exatamente. Por quê? Olha lá. Não é. Então, uma coisa é a imagem do cachimbo, outra coisa é um cachimbo. Então, é, uma coisa é uma representação, uma outra é a apresentação. Se vocês pegaram isso hoje, eu acho que vocês já ganharam, tá? Porque, em geral, não é uma coisa que se fala muito na psicanálise. É que, como eu venho também do mestrado e doutorado, que ainda estou em andamento, né, na área da linguagem, então, para mim, esse tipo de coisa, sobretudo a conexão com a arte, fica mais fluida, assim, eu acho que me ajuda a pensar, ou, assim, do meu jeito, né, claro, não é quem for da engenharia, enfim, eu queria muito fazer uma aula do Bola sobre arquitetura e psicanálise. Inclusive, eu assisti um filme ontem que se chama Columbus. Columbus, então, é um filme maravilhoso, se eu não me engano, de 2017, esqueci o diretor,
mas que vocês acham facilmente ali no MUBI, não é? Em outros, colombos. E ele fala justamente sobre pessoas que eu estou falando sobre arquitetura. E veja, a arquitetura tem tudo a ver com o Bolas. O Bolas escreve um texto sobre arquitetura. Ah, legal, Gisele, bacana, fique à vontade, viu? Enfim, depois a gente vai falando. Então, o Bolas escreve um texto sobre psicanálise e arquitetura, porque ele está mostrando como a transferência, ela não é uma coisa que acontece só com o analista, com o pai, com a mãe. Não, ele está mostrando que a gente vai andando e a gente vai encontrando nos prédios ao redor ou uma coisa terrível, opressora, ou uma coisa leve, bonita. E tem uma cena que eu acho fascinante, que, enfim, assisti ontem, mas não é para dar. Isso, é aqui, gente. Ah, tem alguém que me falou, inclusive aqui, diretor e roteirista Koganada. Tá, Kogonada. perfeitamente. Kogonada, Kogonada, perfeitamente. É japonês isso? Não sei. Não sei, eu sei que tem uns coreanos no filme, então talvez por aí. Mas não faço ideia. Não vou aqui me arriscar. Mas, gente, olha só. Eu acho, inclusive, que a gente pode trazer mais, se vocês toparem, imagens, por exemplo, eu posso trazer esses quadros que eu falei para vocês, eu posso tentar trazer um pouquinho de arquitetura também, não é? Eu posso tentar trazer um pouco de ilustrações que ficam talvez um pouco mais gostosas, não é? De pensar juntos, não é? É coreano, né? Pois é, perfeito. Obrigado, Juliano. Então, pessoal, bom, era isso por hoje, tá bom? Eu espero que tenham aproveitado. Um abração para vocês. Espero vocês amanhã lá à noite, tá bom? É 7 horas também, vocês se livram rápido para o final de semana. Um abraço, pessoal. Tudo de bom, Abraço. viu? Obrigado. Boa Valeu, gente. noite. Boa noite.